Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos, uma alegria iniciarmos esse nosso programa, em que nós queremos colocar um problema muito sério que está acontecendo com o ensino religioso no Brasil. Veja, a primeira coisa eu gostaria de dizer logo desde o início que nesse programa nós gostaríamos de manter um diálogo muito tranquilo, sereno, sincero, porque nós sabemos que nem todas as pessoas estão informadas a respeito do que realmente está acontecendo. Eu estive falando, não é, nesses dias agora, ontem, hoje, com alguns bispos, né, e com alguns sacerdotes, pastores, a respeito daquilo que foi apresentado como proposta de ensino religioso nas bases nacionais curriculares comuns. O que são essas bases? Elas têm como objetivo colocar balizas de conteúdo dos currículos, e aquilo que vai ser apresentado para os nossos filhos está ali contido. É isso que os professores devem ter em mente ao aplicar as matérias. Então, graças a Deus, essas bases elas ficaram livres de ideologia de gênero, pelo menos, né, não estão, a ideologia de gênero não está lá explicitamente, mas apareceu esse outro problema que estava antes resolvido e agora ele apresenta-se outra vez. Eu gostaria aqui de apresentar a argumentação de forma muito serena, sabendo que nem todo mundo está enxergando o problema. É por isso que eu comecei o programa dizendo, olha, nesses dias eu falei com bispos, falei com pastores, falei com outros sacerdotes e nem todo mundo enxerga a coisa. Então, o que é que eu gostaria? Gostaria aqui de apresentar os problemas com o ensino religioso como ele está contido nas bases nacionais comuns curriculares e pedir a você, no final do programa, que você então entre em ação. Se você concorda com aquilo que eu estou apresentando, você entre em ação e telefone para o Ministério da Educação. A finalidade desse programa, portanto, é uma finalidade muito prática, para que você demonstre a insatisfação. É uma forma de nós apoiarmos as pessoas de boa vontade que estão vendo o problema, mas que, já que os outros não estão enxergando, né, não tomam atitudes. Então, assim, vamos fazer esse serviço da verdade. Vamos esclarecer as coisas. Veja só, o ensino religioso, lá nas bases nacionais, ele está contido nas páginas 431 até a página 437. Eu tenho aqui, né, essas páginas impressas, são só as páginas que interessam, e desde o começo, deixa eu dizer para você onde está o grande problema. São dois problemas. Um é problema de legalidade e o outro problema é o problema de conteúdo. Tá? Então, esse nosso programa aqui, nós iremos dividi-lo em duas partes básicas. Apresentar que isto que está aqui é contra a lei, é ilegal. E segundo, além de ser ilegal, mesmo que fosse ilegal, o conteúdo não é o que nós queremos, né? Não é o ideal. Então vamos lá. Duas partes. Primeira parte, a questão da legalidade. Veja só, a equipe está colocando para você aí à disposição um relatório para que você possa baixar esse PDF, não é? São 14 páginas onde as coisas que eu vou dizer nesse programa estão contidas nessas páginas, mais ou menos. Algumas coisas mais detalhadas eu não vou poder tratar porque o programa ele tem o seu limite, né?
E então, no breve espaço desse programa, eu não vou poder tratar todo o conteúdo dessas 14 páginas, mas está lá para você estudar, você se informar, refletir, pensar se você vê realmente a verdade naquilo que está aqui. Então, no final do programa, nós precisamos agir. Nós vamos telefonar, escrever e-mails, fazer ouvir a nossa voz. Então, qual é o primeiro problema? O problema da legalidade. Bom, veja só, por que é que o currículo, as bases curriculares não devem ter um conteúdo de ensino religioso? Por uma razão muito simples, é ilegal. É ilegal porque existe uma lei, né? A Lei de Diretrizes de Base, Lei 9.394 de 96, que foi modificada no seu artigo 33, que é o que trata do ensino religioso, né? Pela Lei 9.475 de 97, ela diz com toda clareza que o ensino religioso, né, ele tem, o conteúdo do ensino religioso deve ser dado pelos sistemas educacionais e não pelo governo federal. Essa é a lei. Ah, mas eu não estou de acordo, eu acho que devia ser o governo federal. Então a gente faz o seguinte, sabe o que a gente faz? Modifica a lei, você vai lá no Congresso, debate, porque é um parlamento, né? Você debate, convence as pessoas votam e aquilo vira lei, e aí você pode fazer o que você quer. Mas aqui nós estamos diante de uma coisa que é um problema sério, ou seja, o Conselho Nacional de Educação, que é composto, se não me engano, por 24 pessoas, são 2 câmeras, cada uma com 12 pessoas, o Conselho Nacional de Educação, ele não legisla. Ele é um órgão que está lá, no MEC, faz parte, é um órgão, são pessoas nomeadas pelo presidente da República, pelo Executivo, que estão lá como uma espécie de senado, né, do ministro da Educação, porque o ministro da Educação é um cargo político. Então, não necessariamente o ministro da Educação entende de educação. Então, por isso, foi pensado neste senado, que é o Conselho Nacional de Educação, que está lá para dar os subsídios daquilo que serão as decisões, não é, do Ministério da Educação. Mas aqui tem um problema. O Ministério da Educação, ele é executivo, ele executa leis, ele não faz leis. E nós aqui no Brasil estamos com a nossa democracia cada vez mais fragilizada por isto. Semana passada nós falávamos, não é, do Supremo Tribunal, que começa a legislar. Quer dizer, o judiciário legislando. Agora nós estamos diante de uma situação em que nós temos o executivo legislando. Não é? Se você for ver lá, na página 431, não é, das bases, está escrito assim, que a Constituição Federal, no artigo 210, que as leis, diretrizes e bases, essas leis que eu citei para vocês, né, elas estabelecem os princípios fundamentais, né, para a educação religiosa. Até aí estamos de acordo, mas exatamente essas leis que você acabou de citar, elas dizem que os conteúdos cabem aos sistemas educacionais, quer dizer, estados e municípios, e não à União. E muito acertadamente, não é? Na versão anterior das bases, estava admitido isso, né? No nosso relatório aqui, você vai ver, existe um artigo da Folha UOL que diz assim, né? A Folha de São Paulo,
na edição do dia 24 de fevereiro de 2011, diz assim que o ensino religioso não foi contemplado pelas bases. Por quê? Porque o MEC entende que não cabe à União estabelecer a base comum para esta área. Bravo, é isto mesmo, porque é isto que está na lei. Ah, não, padre, mas eu queria que o governo federal estabelecesse, porque precisa ser uma coisa unida, senão a gente vai ter que lutar em cada estado. Meu irmão, ótimo, é sua opinião, então faz o seguinte, modifica a lei, mas não dê ao executivo o poder de fazer o que ele quer, o poder do arbítrio, de fazer o que lhe bate na telha, porque isso não é bom para a democracia. O que é um Estado de Direito? O Estado democrático de direito é o Estado em que as pessoas são governadas por leis e não pela vontade do soberano que acorda de mau humor e muda a lei. Aí no dia seguinte ele muda outra vez a opinião e muda a lei outra vez. Não. Existem leis estáveis. Essas leis são votadas por representantes do povo. Ora, o Conselho Nacional de Educação, por competente que eles sejam, eles não devem satisfação ao povo. Eles não foram votados pelo povo brasileiro, eles não receberam um mandato popular e, portanto, nós não temos acesso a eles. Quer dizer, nós temos um punhado de pessoas determinando, pessoas que não foram eleitas, determinando aquilo que os nossos filhos irão receber nas escolas. Ora, então é evidente, o conselho está lá para ajudar o ministro. Bom, o ministro é um cargo político, então façamos a pressão diante daquilo que são os eleitos, ou seja, o ministro, ele é um ministro do presidente da República, não é? O presidente da República é eleito. Então, o executivo, ele não tem o poder de alterar a lei. Isso é ilegal, isto é um abuso de poder. E a nossa Constituição, ela diz com muita clareza, e nós não podemos duvidar disso, de que o Congresso Nacional, né, a Constituição diz assim no artigo 49, inciso 5 e inciso 9, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. E zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, o Congresso Nacional tem que zelar para isso. O Poder Executivo aqui está exorbitando. Existem outros problemas, não é, legais, que estão aqui no relatório, colocados em detalhe. Você pode ler, estudar, se informar, né? E então, uma vez informado, nós precisamos agir. Nós precisamos dizer ao MEC, com muita educação, não se trata... quando a gente faz esses programas, às vezes algumas pessoas reagem, né, de forma irascível. Telefone lá no MEC para xingar, etc e tal. Nada disso. Nada disso. Existem pessoas boas lá. Existem pessoas boas, existem pessoas querendo fazer o bem e pessoas boas que estão vendo o problema e pessoas boas que não estão vendo o problema. Nós precisamos esclarecer e ajudar essas pessoas a enxergarem o problema. Tá? Então, a primeira coisa aqui, nós temos um problema legal. Existem 3 problemas legais básicos apresentados aqui no nosso relatório, que eu vou elencar muito brevemente. O primeiro problema legal está no objetivo, não é? Por quê? Porque
as bases estão mudando o objetivo do ensino religioso. Eu vou comentar a respeito disso quando eu falar do conteúdo. Segundo problema legal é esse que eu acabei de falar, ou seja, o fato de que as bases nacionais não deveriam falar do conteúdo do ensino religioso, porque isso cabe aos sistemas de ensino no plural, como está lá na legislação. E, número 3, o fato de que, para se colocar o conteúdo, então os sistemas locais, não o federal, locais, deverão ouvir a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso, coisa que evidentemente não foi feito. Então, aqui nós temos 3 problemas legais bastante sérios. Passo para a segunda parte do programa, que é a questão do conteúdo, né? Então, a primeira coisa, as bases não devem dar o conteúdo. Eu sou a favor de que elas deem. Então mude a lei. É assim que é a regra do jogo. É assim que é a regra do jogo. Mude a lei, porque se não tivermos uma lei que nos proteja, não é, do alvitre das pessoas, nós somos perdidos. Então vamos lutar para mudar a lei. Se você é dessa opinião, eu não sou dessa opinião. E, inclusive, o nosso relatório aqui conclui exatamente dizendo que essa coisa de bases nacionais curriculares detalhadas, né, é um negócio horroroso. Termina aqui com um longo texto do Anísio Teixeira, que é um pedagogo respeitado por muitos, considerado por muitos como um dos maiores educadores que o Brasil já teve, etc, etc. É um juízo subjetivo, mas só para dizer que o Anísio Teixeira é muito conhecido. Então, aqui o Anísio Teixeira coloca esta situação, né? Aqui na polêmica histórica dele com o Capanema, né? Dizendo claramente, nós temos um Brasil de extensão continental e essa coisa de querer unificar é simplesmente querer ideologizar a escola, né? Claro, é evidente isso, tá bom? Então, em todos os casos, não é legal isso que está sendo feito. Então, na segunda parte do programa, vamos entrar então na questão do conteúdo. Por que é que o conteúdo que está aqui é inaceitável? Porque o que está sendo feito aqui, o que vai se ensinar para os nossos filhos, não é religião. Não é ensino religioso, mas é a relativização das religiões a partir de uma mentalidade materialista. É por isso que na chamada do nosso programa nós dissemos assim, o seu filho vai ser materialista se seguir esse currículo que está aqui. Mas padre, eu não vejo nada disso. Então calma. Eu conversei com várias pessoas de boa vontade, apresentei os textos para as pessoas e até apresentei para um bispo, né? Esses dias ele olhou assim, mas onde é que está o problema aqui? Né? Então, o problema aqui é esse. Então, assim, eu só queria aqui ajudar as pessoas a lerem o que está aqui. Porque as pessoas, como a linguagem aqui está assim, né? Uma linguagem técnica, às vezes um pouco nebulosa, etc, etc, as pessoas não enxergam o que está escrito aqui. Vamos direto à coisa. Na página 434, quando se fala do ensino religioso, eles já definem logo desde o início que existe, né, um processo em que existe uma realidade imanente, a imanência, que ele diz que é a dimensão concreta, biológica, e existe a transcendência. Se ficasse até aí, estamos de acordo. Só que o problema é que ele define transcendência, ele explica. Então, imanente é concreta e biológica, a transcendente, sabe o que ele é?
subjetiva e simbólica. Quer dizer o seguinte, Deus é um negócio subjetivo. O que vai ser ensinado para o seu filho é que Deus não é real, é subjetivo. Padre, o senhor está exorbitando. Não, não estou exorbitando. Vamos lá. Falei, tem que provar, né? Então vamos provar. Está aqui, página 436. Vejam como é que ele define a questão das religiões, que as religiões são compostas de mitos, que são elementos estruturantes das tradições religiosas, etc. A palavra mito já doeu, mas agora ele vai definir mito. Mito, no fundo, é uma história verdadeira, repleta de elementos imaginários. Gente, isto não é ensino religioso, isso é desconstrução de todas as religiões. Isto é um materialista ensinando para os seus filhos o que é religião. Então, o que acontece é o seguinte, veja, vamos lá, você que é umbandista, você que é do candomblé, você gostaria que o seu filho, ao ouvir falar do candomblé na sala de aula, o professor dissesse: "Ah, isto é um mito. Os orixás, na sua religião, não são um mito." Então, esse professor não está ensinando religião para o seu filho. Ele está ensinando ceticismo para o seu filho, está ensinando para o seu filho que aquilo lá, tem um substrato histórico com elementos imaginários. Por exemplo, você que é um pastor evangélico, você na escola dominical ensina para os seus fiéis que Deus criou o céu e a terra. Não é isso? E você crê nisso. E você crê que isso é real. Você não crê que isso é um fator subjetivo, simbólico. Você não crê que isto é uma história verdadeira repleta de elementos imaginários. Mas a base diz aqui, no enredo mítico, pastor, presta atenção aqui, pastor. No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes ou energias que transcendem a materialidade do mundo. No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades. Então quer dizer o seguinte, o professor vai ensinar para o seu filho, você, pastor, você, padre, você, bispo, o professor vai ensinar para os nossos fiéis que a criação é um enredo mítico, é uma narrativa, não é uma coisa real. E se você for espremer isso aqui, é isso do início ao fim. Eu estou pegando alguns exemplos. Por quê? Bom, a gente não pode dizer que é, mas a gente pode suspeitar que é, que muitos destes membros do Conselho Nacional de Educação, não é, são seguidores da pedagogia histórico-crítica do senhor Dermeval Saviani e que, portanto, têm uma visão marxista. Isso era mais claro nas primeiras versões, não é? Nas primeiras duas versões, não é, das BNCC, isso era mais claro. Eu vou ler o texto para você das primeiras versões. Agora a coisa ficou mais adocicada, mais branda, mais, digamos assim, palatável. Ou seja, a pílula ela está dourada, né? Foi apresentada a pílula dourada. Mas quando a coisa era dita nua e crua, olha como era.
Não é mais o texto, tá? Atenção, esse texto que eu vou ler agora não está nas bases, não está nas bases. Mas veja como algumas pessoas que elaboraram essas primeiras versões pensam. Na perspectiva da diversidade cultural, o ensino religioso não pode ser concebido como ensino de uma religião ou das religiões na escola. O ensino religioso busca descobrir significados e experiências colonialistas. É, isso mesmo. Ou seja, vieram alguns, colonizaram e impuseram a religião, instigando a problematização das relações de saberes e poderes de caráter religioso. Então o professor ele vai problematizar. A palavra problematizar é típica do Dermeval Saviani e da pedagogia histórico-crítica. Problematizar quer dizer o seguinte, não quer dizer expor um problema. Problematizar quer dizer o seguinte, uma coisa que não é problema na cabeça da criança, você vai criar o problema. Então a criança crê que Deus criou o mundo. Você vai problematizar isso como uma coisa que veio de fora. Isso, os opressores portugueses vieram e impuseram o cristianismo. Estou aqui dando um exemplo de problematização. O estudo dos conhecimentos religiosos deve salvaguardar a liberdade de expressão religiosa e não religiosa, tais como, veja só, uma coisa, ele diz, deve salvaguardar a liberdade de expressão religiosa e não religiosa. Até aí. Só que ele parte agora para exemplificar. Aí quando ele exemplifica somente o não religioso, tais como o materialismo, o ateísmo, o ceticismo, o agnosticismo, entre outras, e assegurar a promoção e a defesa da dignidade humana. Espera lá. Quer dizer, a finalidade do ensino religioso é fazer com que o seu filho não tenha problema com o materialismo, com o ateísmo, com o ceticismo e com o agnosticismo. Isso é antirreligião. Nesse sentido, no ensino religioso temos a oportunidade de desnaturalizar discriminações e preconceitos entre grupos humanos, superar a violência de cunho religioso e reconhecer as identidades não só religiosas, mas também não religiosas. A diversidade cultural e religiosa na escola exige a erradicação das práticas e relações de poder. Então, o que é uma relação de poder? A relação de poder quer dizer o seguinte, na visão marxista, não é? As religiões, elas são um poder alienante, então é um discurso de poder. Então, se você for ver o que é a pedagogia histórico-crítica, ela é um derivado da teoria crítica da Escola de Frankfurt, não é? O que é a teoria crítica da Escola de Frankfurt? A teoria crítica da Escola de Frankfurt é o seguinte, para implantar a Revolução Socialista não está acontecendo porque existe um veneno cultural de alienação, e esse veneno cultural de alienação ele precisa ser agora desconstruído, desmontado, problematizado, relativizado. Então você vai e pega a cultura e desmonta. A religião precisa ser desmontada, porque a religião está alienando as pessoas. Para trazer as pessoas para o materialismo histórico de Marx, nós precisamos entrar dentro da cultura ocidental e desmontá-la desde dentro. As bases nacionais curriculares comuns, como elas estão sendo apresentadas agora, elas não usam essa linguagem crua, evidente, rasgada, que está aqui das primeiras versões. Mas se você for ver, existe esse pressuposto que está lá. E esse pressuposto que está lá foi pervertido pelas bases, perverteu o ensino religioso
o pressuposto, transformando o ensino religioso, não é, simplesmente num instrumento de desconstrução e relativização das coisas. Deixa eu explicar. Agora, vou ser mais incisivo. Veja, existe uma lei que eu já citei aqui, é a lei que modifica o artigo 33 da Lei de Diretrizes de Base. Esse artigo 33, ele diz o seguinte: o ensino religioso de matéria facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Perfeito. Ou seja, se você vai formar um cidadão, esse cidadão tem que ter um ensino religioso, embora seja facultativo. Mas é parte integrante da formação e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Essa é a tese principal. Aí, como toda lei tem que ter precauções, ele vai e acrescenta uma precaução, uma condição. Podem ensinar a religião, porque isso faz parte da formação do cidadão, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, o ensino religioso não pode ser, né, algo que não respeita a diversidade cultural e religiosa, e o ensino religioso não pode ser proselitista. Essas são as duas condições. Pode ensinar religião, desde que vocês não sejam proselitistas, desde que vocês entendam que existe uma diversidade cultural no Brasil. Perfeito, ótimo, muito bom. Só que o que é que as bases fizeram? Pegaram isto que é um adendo, uma condição, uma vírgula, uma precaução, e transformaram isso na finalidade do ensino religioso. Quer dizer, a finalidade do ensino religioso não é ensinar religião. Sabe o que é agora? Vou ler. Está na primeira página. Página 431. O ensino religioso, cuja função educacional... Sabe qual é a função educacional? Qual é a finalidade do ensino religioso? O ensino religioso, cuja função educacional é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa sem proselitismos. Oh, como assim? Não. Eu não quero crer que estes especialistas do Conselho Nacional de Educação escreveram isso de boa fé. Porque se escreveram isso de boa fé, desculpa, então não são especialistas, são analfabetos funcionais. O ensino religioso, cuja função educacional é assegurar o respeito à diversidade religiosa e cultural sem proselitismo, e ele diz que isso daqui está baseado na lei que eu acabei de citar. Mas como está baseado nessa lei? Vai ler a lei, gente, está aqui, eu acabei de ler a lei. Não está dizendo nada disso, não está dizendo que a finalidade do ensino religioso, ou seja, a função educacional é assegurar o respeito à diversidade religiosa. Porque se o ensino religioso tem uma função que é assegurar a diversidade religiosa, então se justifica. Isso que eles estão fazendo aqui, eles estão relativizando tudo. Tudo é fenômeno religioso, tudo é mito, tudo é simplesmente símbolo. Então o seu filho vai sentar lá e aprender que tudo aquilo que ele aprendeu na catequese é mitologia, tudo aquilo que ele aprendeu na igreja dele é simbólico, tudo aquilo que ele entende como verdade de fé é simplesmente subjetivo. Porque a gente pode viver num caldeirão de relativismo cultural, né? De
pluralismo de ideias, como diz aqui. Então, não existe mais espaço para uma criança crer numa doutrina. Não está dito aqui, mas isso é perfeitamente coerente com o plano marxista, porque o plano marxista, qual é a finalidade dele? Fazer com que o seu filho pare de receber a influência dos líderes religiosos. Ou pelo menos dos líderes religiosos tradicionais. Se for um líder religioso relativista, materialista, etc. e tal, não tem problema. Mas a coisa é essa. Então você vai e inocula, né, um vírus que prejudica a visão religiosa da criança. A criança vai aprender que tudo é mito, que tudo é lindo, que tudo vale. Então, relativismo cultural total. Tudo vale, sabe por quê? Porque nada vale. Porque o que vale, no fundo, é o biológico, o concreto. Isso é que existe. A religião, segundo as bases, é simplesmente uma coisa, é um esforço, porque já que o ser humano sente que ele é limitado, que ele é frágil, que ele tem a morte, então ele vai e cria esse mundo simbólico para ter conforto. Pronto. Porque como a realidade é dura, ele cria isso para ter conforto. É isso que está lá. Não é? Bom, as bases nacionais curriculares comuns estão à disposição na internet para quem quiser. O nosso relatório está aí, citando as leis que são citadas, estão todas à disposição na internet para você conferir e ver que é isto mesmo que está escrito e é isto mesmo que está sendo colocado. Eu disse no início do programa que gostaria de travar um diálogo, simplesmente apresentar, né? Quando eu fui falar das bases nacionais curriculares comuns, as pessoas que eu procurei, padres, pastores, bispos, etc. e tal, eles inicialmente, eu fiz um pouco o teste, eles inicialmente reagiram achando que o debate é um debate se o ensino religioso é confessional ou não é confessional. E que, na verdade, o ensino religioso, como está agora nas bases, é simplesmente um ensino religioso não confessional de cultura religiosa. Bom, nós poderíamos debater isto também, mas a coisa é muito mais profunda, não é? Então, quem está defendendo as bases como elas estão agora, reflita nisso que eu estou dizendo. Você viu isso que eu estou dizendo? Você viu, né, a realidade da pedagogia histórico-crítica? Você sabe realmente? Porque veja só, o Dermeval Saviani, ele diz constantemente, e muitos dos pedagogos brasileiros são discípulos diretos ou indiretos do Dermeval. Ele diz claramente, ele é um autor marxista, é um ex-seminarista, não é? Que saiu do seminário, se dedicou ao estudo da pedagogia, tornou-se marxista e elaborou essa pedagogia histórico-crítica que é professamente revolucionária e marxista. Não é? Ou seja, que quer usar a escola para a revolução. Muito bem. Muitos pedagogos no Brasil foram formados direto ou indiretamente por esta ideia, por este ideólogo. A pergunta é a seguinte: você, pastor, você líder espírita, você líder do candomblé, você bispo, você padre, você entende isto? Você conhece o pensamento do Dermeval Saviani? Você sabe o que é pedagogia histórico-crítica? Você está por dentro disto que você está opinando? Então seria bom, né, a gente aprofundar essas coisas, sob pena de nós estarmos sendo usados. Porque o Dermeval diz, esse é o princípio,
Eu ia dizer o princípio e terminei me perdendo. Ele diz o seguinte: muitos desses pedagogos ouviram esse princípio dele. Os objetivos reais nunca são os objetivos declarados. A finalidade real da coisa que você está fazendo nunca é a finalidade declarada. E se você for ver, esse ensinamento dele é perfeitamente coerente com a epistemologia marxista, com a forma como os marxistas veem a verdade. Por quê? Porque o que é típico da verdade? As pessoas não entendem. Né? Eu vejo muito isso dentro da própria Igreja Católica. Quando a gente fala de marxismo dentro da teologia, as pessoas ficam esperando uma citação do Capital de Marx, ficam esperando que se fale de proletariado e, sei lá, de luta de classes. Não. Existe uma coisa mais grave a respeito do marxismo, que infelizmente está entrando na nossa sociedade como um todo, inclusive dentro da igreja e inclusive dentro da teologia de várias igrejas, não só da Igreja Católica. Qual é o grave do marxismo? É o seguinte: não existe verdade, existe somente interesse. Então, quando você diz uma verdade, imediatamente você pergunta: o que é que está por trás disso? O que é que ele está ganhando com isso? O Padre Paulo está fazendo um programa sobre as bases nacionais comuns curriculares. O que é que ele está ganhando com isso? Quem está pagando ele? Quem está apoiando? Que interesse ele tem? Que ideologia ele está defendendo? Existe aí um jogo de poder. Ele tem um interesse por trás. Gente, não tem interesse nenhum. O interesse simplesmente é o seguinte: é a verdade. É a verdade. Esse é o interesse. Existe verdade. Não existe somente interesses. Para um marxista não existe verdade, existe somente... Para um marxista, verdade é superestrutura, a infraestrutura é o interesse, né? Ou seja, os objetivos declarados é a superestrutura, os objetivos reais, os interesses da luta, etc e tal, está escondido debaixo do tapete. Essa é a realidade marxista. Então, quando você, não é, por exemplo, sei lá, na religião, ensina uma coisa, vamos supor que você ensina a virgindade perpétua da mãe de Jesus, a Virgem Maria. Um marxista vai perguntar: o que é que eles estão ganhando com isso? Ah, estão colocando a mulher como mãe. Ah, a mulher perfeita, ela é virgem, ela é mãe, ela é pura, então é o papel submisso da mulher. Isso é uma ideologia para submeter a mulher, para acorrentá-la. Isso aí tem um interesse teológico por trás, entendeu? É sempre isso. Eles não perguntam a verdade objetiva. Não, meu irmão, não é um discurso simbólico de poder. É a verdade. Eu creio que verdadeiramente Maria é mãe de Jesus. Eu creio que verdadeiramente Jesus é Deus, não é símbolo, né? Eu não creio que Jesus é um símbolo. Ele é verdadeiramente Deus. E eu não consigo não crer. E me revolta a hipótese de que os nossos filhos, nossos paroquianos, vão à escola para ser desconstruídos enquanto a gente ensina uma coisa na escola, a escola que tem muito mais tempo com os nossos filhos do que nós mesmos temos, a escola vai lá agora desconstruir, plaque, desmontar, né? Desmonta. E esse desmonte, essa desconstrução, não é? Essa relativização, ela é uma realidade clara do objetivo revolucionário marxista da Escola de Frankfurt. Chama-se teoria crítica, que foi, depois de várias influências e metamorfoses, porque não é só a Escola de Frankfurt que influenciou, depois de várias influências, chegou na pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani, né? E que está aí, nas nossas bases, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisaria, né,
debater mais. E uma forma da gente ter mais tempo para debater é o seguinte: vamos ficar na legalidade? Que tal obedecer à lei? A lei prevê que os conteúdos serão elaborados pelos sistemas locais com entidades criadas para consultar as várias religiões. Isso está na lei. Ah, mas isso não funciona, não concordo, não funciona, não concordo. Então faz o seguinte, meu irmão, vai lá no parlamento e muda a lei. Mas não dê ao executivo o poder de mudar a lei, porque o Estado democrático de direito vai cair. Porque o Congresso Nacional, né, e as leis, então, assim, as pessoas acham que é bonito ficar batendo, não é? Nas instituições. Mas ao fazer isso, você está dando poder a outras instituições. Não é? Então, se nós temos uma democracia, é necessário que o legislativo, o executivo, o judiciário, né, tenham esses contrapesos, né, de tal forma que não haja poder absoluto na mão de ninguém, porque senão nós vamos para uma ditadura. Então, nem o Supremo pode reescrever a Constituição, nem o Executivo pode, né, com a canetada, se ver livre de uma lei. Ah, mas as resoluções, isso aqui nós estamos obedecendo uma resolução do Conselho Nacional de Educação. As resoluções do Conselho Nacional de Educação são resoluções de um órgão executivo. Eles só podem resolver, só podem responder aquilo que está dentro da lei. O que está fora da lei, me desculpe, vamos obedecer à lei. Não está de acordo? Modifica. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar hoje para solidificar o debate democrático e o Estado de Direito no nosso país, tá bom? Então eu agradeço você de ter seguido até agora e vamos lá, mãos à obra. A equipe, né, do site está colocando aí para você, né, os contatos do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação para que você se manifeste. Vamos lá, vamos fazer, né, o possível para que a nossa voz seja ouvida e dizer, não, o Brasil não está dormindo. O Brasil está bem acordado e nós estamos vendo atentamente aquilo que é o futuro dos nossos filhos. Tá bom? Então, vamos lá. Amanhã é dia de tarefa, hein, gente? Amanhã é dia de trabalhar. Então, partilhe também esse programa, passe o link para as pessoas assistirem. É importante nós tomarmos medidas urgentes de mostrar essas verdades. Novamente eu insisto, não é para telefonar para o Ministério da Educação de forma mal educada para agredir ninguém. Sejam pacientes, sejam pedagógicos, sejam ilustrados, vejam, leiam o relatório, né? Realmente não telefone sem saber do que é que você está falando. Vejam as coisas, baixa aí a Base Nacional, vejam as coisas e vamos lá. Vamos mostrar que nós gostaríamos que os nossos filhos fossem educados no ensino religioso e não no ensino do relativismo e do materialismo, que miseravelmente é aquilo que está por trás dessa pílula tão bonita e dourada. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.